Olá, meus amores, olá, minhas amoras. Vamos resolver aqui a questão 8 da nossa lista de leis de Newton, que diz o seguinte: The book is on the table. O livro está sobre a mesa é uma frase que se tornou célebre no estudo de inglês e, de tanto ser usada popularmente, virou um jargão e a maioria das pessoas, mesmo aquelas que sabem muito pouco ou nada de inglês, sabe o seu significado. Já na física, o livro em repouso sobre a mesa pode ser considerado um fenômeno e pode ser estudado, por exemplo, pela terceira lei de Newton. Muitas vezes revela uma interpretação equivocada que muitos estudantes têm desse importante conceito. Então veja que nós temos ali um livro sobre a mesa e duas forças atuando sobre ele, a força peso e a força normal. A imagem mostra o livro em repouso sobre a mesa e apenas as forças que atuam sobre ele, ou seja, a força normal e a força peso. De acordo com a terceira lei de Newton, está correta a afirmação que diz força, peso e normal. Vamos lá. Força, peso e normal. Letra A. Formam um par ação e reação, pois são de mesma intensidade, têm mesma direção e seus sentidos são opostos. Letra B. Não formam um par ação e reação. Vamos já partir dessa análise aí de se forma uma ação e reação ou não. Galera, o que eu vou dizer agora é importantíssimo. Muita gente acha que a força peso e a força normal formam um par ação e reação. Isso não é verdade. Peso e normal não são um par ação e reação. Vamos lá. Ação e reação tem que ter mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Mas não é só isso, porque se você for analisar só isso, então peso normal são ação e reação. Porque nessa situação do plano horizontal, elas têm o mesmo módulo, elas têm a mesma direção e têm sentidos opostos. Então tudo leva a crer que são ação e reação, mas não são. Porque uma ação e reação, um par ação e reação, além de terem que ter mesmo módulo, mesma direção, sentido oposto, elas têm que ser de mesma natureza e não podem ser aplicadas no mesmo corpo. Pois é, ação e reação têm que ser aplicadas em corpos diferentes. Exemplo, se eu der um murro na parede, eu estou aplicando uma força na parede e a parede está aplicando uma força em mim. Então eu tenho uma força na parede e uma força na minha mão, em locais diferentes. Essas forças não podem estar no mesmo local. No caso do peso e da normal, as duas forças são aplicadas no livro. Por isso, inclusive, que elas podem ser anuladas no cálculo, por exemplo, porque as duas estão no mesmo corpo. Ação e reação não podem estar no mesmo corpo, elas não podem se anular. Tudo bem? E a outra questão é que elas têm que ser de mesma natureza. O que é a força-peso? É uma força que surge quando eu tenho uma massa imersa em um campo gravitacional. Então esse livro tem massa, ele está imerso no campo gravitacional, então ele vai sofrer uma ação de uma força para baixo, que a gente chama de força-peso, que é uma força de campo, que é uma força gravitacional. A força normal é uma força de contato, de natureza eletromagnética, não é uma força de campo, é uma força eletromagnética, que acontece quando o objeto está pressionando a superfície e logo a superfície precisa aplicar uma força no objeto para sustentar esse objeto. Semelhante ao que acontece quando a gente sobe na balança. Quando a gente sobe na balança, a balança nos indica a força que ela está aplicando para sustentar o nosso corpo sobre ela. Então, é uma força que a superfície exerce no objeto. Então, nós temos uma força que o campo gravitacional provoca no objeto e uma força que a superfície aplica no objeto. Duas forças no mesmo corpo, duas forças de naturezas completamente diferentes. Peso e normal não são ação e reação. Lembrem-se disso. Logo, nós já podemos eliminar aqui a letra A, que fala que essas duas forças formam um par ação e reação. Podemos eliminar a letra D e a letra E. Estamos entre B e C. A B diz: essas forças não formam um par ação e reação, pois apesar de terem a mesma direção e seus sentidos serem opostos, nem sempre são de mesma intensidade. Isso é verdade. Eu já explico por quê. Vamos só ver a letra C. Não formam par ação e reação,
pois apesar de terem a mesma intensidade e direção e seus sentidos serem opostos, estão aplicadas no mesmo corpo. Exatamente isso. A letra C está completamente correta. Elas não formam ação-reação porque, apesar de terem a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, estão aplicadas no mesmo corpo. Qual o problema da letra B? A letra B diz que elas têm a mesma direção, sentidos opostos e nem sempre são de mesma intensidade. Qual que é o detalhe? Se elas estiverem na mesma direção, tem que ter a mesma intensidade, que é o que está acontecendo aqui na mesa. Elas têm a mesma direção vertical, norte e sul ali, então elas têm que ter a mesma intensidade. Mas no caso de um plano inclinado, nós teremos aqui um objeto num plano inclinado, a força-peso vai estar para baixo e a normal ela vai estar perpendicular à superfície, como tem que ser. E aí, nesse caso, elas não têm o mesmo valor. A normal ela vai ser igual ao PY, que é a componente Y do peso. Então, aqui elas não têm o mesmo valor. Em contrapartida, elas também não têm a mesma direção. Então, se tiver a mesma direção, tem a mesma intensidade. Se não tiver a mesma direção, não tem a mesma intensidade. Então, por isso que a letra B não é a resposta correta. Porque ela está inferindo que tem a mesma direção. Então, se tem a mesma direção, tem que ter a mesma intensidade. Belezinha? Então, pessoal, se você gostou, por favor, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e nos vemos nas próximas resoluções. Valeu!